Senhoras e senhores, estamos de volta para a última rodada do YPT Brasil 2015. Nesta sessão, o relator será Integraldo, o oponente será Lambda 4 e o avaliador será Físicos X. Vai ser apresentado o problema número 2, coluna de fumaça, que tem o seguinte enunciado. Se uma vela acesa é coberta por um recipiente de vidro transparente, a chama se apaga e uma corrente de fumaça ascendente e estável é produzida. Investigue a coluna de fumaça sob várias ampliações. A partir de agora, o time relator tem 12 minutos para fazer sua apresentação. Boa tarde, meu nome é Matheus Camacho e eu vou fazer a apresentação do problema 2, coluna de fumaça. Primeiro enunciado como lido, ele pede para a gente investigar a coluna de fumaça sobre várias ampliações. Então, para fazer isso, a gente vai fazer uma abordagem microscópica para tentar elucidar qual é a composição da fumaça formada e uma abordagem macroscópica para dizer como ela se comporta dinamicamente. Primeiramente, a gente vai ilustrar o fenômeno, explicar o mecanismo de uma vela, separar a abordagem nessas duas partes e tentar juntá-las em uma conclusão. Primeiro, aqui eu tenho algumas ilustrações do fenômeno. Isso daqui seria a formação de uma coluna de fumaça, não de uma coluna, a formação da fumaça em um regime turbulento, que a gente pode observar ela difusa. Aqui, com perturbações um pouco menores, elas se formam assim. E, nas condições pedidas pelo enunciado, a gente pode observar a formação de uma coluna reta. Aqui ela não está perfeitamente reta, porque a gente retirou o recipiente para poder fazer a fotografia. Mas ela fica. Primeiro, a gente vai explicar o funcionamento de uma vela. A vela é um mecanismo bem simples. Ela consiste em um pavio de algodão sobre uma base de parafina. Parafina é um composto de hidrocarbonetos longos, da fórmula CnH2n+2, sendo que esse N é maior do que 26, para a gente ter uma cadeia longa. E, como todo hidrocarboneto, ela entra em combustão em contato com oxigênio, liberando gás carbônico e água. Aqui, a gente montou um aparato experimental, mirando um laser em cima da chama. Quando ela se apaga, a gente pode visualizar bem o fenômeno. O mecanismo da vela consiste na base de parafina, como eu falei. Quando a gente acende o pavio, ele começa a derreter a parafina. Essa parafina sobe no pavio pela ação da capilaridade. Isso transfere momento para as partículas, que entram em combustão quando alcançam a chama, liberando calor, gás carbônico e água. Então, agora a gente vai partir para a hipótese microscópica. Essa hipótese que a gente vai adotar foi introduzida por Michael Faraday no século XVIII. Ela assume um mapa de temperatura desse tipo. A gente mediu isso com um termômetro infravermelho. Esses termômetros foram calculados por nós. A gente pode observar que na interface entre o fogo e o ar, a temperatura é maior do que perto do pavio, como é de se esperar. A hipótese de Faraday assume que partículas de carbono não consumidas são liberadas pelo pavio com um momento inicial e, quando em contato com fogo, elas entram em incandescência, por isso que a liberação dessa chama amarela. E, quando elas chegam à interface mais quente, elas já são totalmente consumidas, liberando gás carbônico e água. Essas partículas sobem porque, depois de perder o contato com o pavio, porque elas nucleiam ao redor de algum agente externo. A nucleação é a primeira formação de um núcleo em um sistema de equilíbrio instável. Isso faz com que a densidade das partículas seja maior e elas subam por convecção. Seja menor, desculpa. Então, a gente vai confirmar essas hipóteses por meio de experimentos. Primeiro, a gente pode observar que partículas de carbono excitadas liberam comprimentos de onda nesses picos aqui. Correspondem às bandas de Swan, que são luminosidades com comprimento de onda do azul e do verde. Por isso, a base da vela é azul. Aqui a gente pode comprovar o mapa da temperatura medido pelo termômetro, colocando uma folha de papel sobre a chama. A gente pode observar uma zona mais clara e uma zona mais escura fora dela.
A gente vai comprovar, de novo, a natureza combustível da fumaça liberada, acendendo a vela sem encostar no pavio. A gente faz isso, primeiro, a gente apaga o fogo, a liberação da fumaça, e a gente consegue acender sem encostar no pavio. Isso comprova que a fumaça é, de fato, combustível. A gente vai fazer um cálculo teórico do raio das partículas liberadas, a gente faz uma análise de energia livre, volumétrica e superficial, igual a derivada em função do raio a zero, e a gente chega nesse valor aqui de aproximadamente 50 a 200 nanômetros para o raio máximo da partícula. Agora a gente vai fazer uma análise macroscópica para entender o mecanismo de ascensão da coluna de fumaça. Para ilustrar, a gente montou um aparato para obter uma fotografia de Schlieren, que é uma técnica óptica que utiliza um espelho esférico côncavo, uma fonte luminosa e um tipo de filtro, que pode ser uma lâmina polida ou um filtro cromático, que, devido à variação do índice de refração ocasionado pela diferença de densidades, a gente pode observar alguns desvios nos raios de luz que são filtrados pelo filtro e não chegam à câmera. Portanto, a gente obtém um resultado semelhante a esse. Aqui a vela é estável, a gente sopra ela um pouco, a gente pode observar o fluxo se perturbando. Esse aparato é um pouco difícil de ser montado, a gente conseguiu montar ele usando um espelho de maquiagem, mas por isso que a imagem não pode ser tão bem vista, porque a gente precisaria de um espelho gaussiano perfeito. Isso é difícil de conseguir. Para caracterizar o fluxo, a gente faz a definição do número de Reynolds, que menor que 2.000 é o número de Reynolds mede a razão entre as forças inerciais e as forças viscosas em um fluido. Se ele é menor que 2.000, a gente pode assumir um fluxo unidimensional, que ele seja laminar. Enquanto, se ele for maior que 2.400, ele é turbulento. E pode simplificar para a geometria do problema dessa forma, que aqui é o diâmetro do recipiente que a gente põe, a vela. Calculando o número de Reynolds para a vela, que a gente efetuou o cálculo, a gente chegou no valor de 150, então ele é bem baixo se comparado ao necessário para que a gente considere o fluxo laminar. A gente pode assumir que o fluxo da vela é, de fato, laminar. Então, o fluxo laminar é o fluxo mais simples que a gente estuda, o vetor de velocidade permanece praticamente constante ao longo da ascensão dele. A gente também caracteriza a vela calculando o número de Rayleigh, que nos diz qual é o tipo de transporte que ocorre no fluido. Se o número de Rayleigh é baixo, a gente encontra um transporte por condução. Se ele é alto, convecção. Convecção, que é o que ocorre na vela, ele ocorre quando entre duas camadas de fluido ocorre um gradiente de temperatura, sendo que, devido a esse gradiente de temperatura, existe um gradiente de densidade no fluido. Por isso, ocorre a inversão das camadas, transportando massa e energia. Para estudar o comportamento do fluido, a gente usa as equações de Navier-Stokes. Só que elas são muito difíceis de serem resolvidas. Então, a gente assume algumas aproximações. A gente faz a aproximação de Boussinesq, que assume que as diferenças de densidade no fluido são desprezíveis, a não ser que sejam multiplicadas por G, porque G é uma aceleração muito grande. Ela despreza os efeitos inerciais quando comparados à gravidade. Ela só pode ser assumida quando o gradiente de densidade não é tão grande no fluido. A gente também fez uma aproximação extra para uma fonte pontual, porque o pavio é bem fino. A gente pode assumir que a fonte de fumaça é, de fato, pontual. Por isso, a gente escreve as equações de Navier-Stokes na forma de fluxo, em que a gente tem o fluxo de massa, de momento, e o fluxo de empuxo. Simplificando desenvolvendo essas equações, a gente chega que o fluxo de massa é proporcional a 5/3 de Z, e o fluxo de momento proporcional a 4/3 de Z. Juntando essas equações, a gente consegue chegar numa expressão para a velocidade que nos diz que ela é proporcional à raiz cúbica da altura.
é inversamente proporcional à raiz cúbica da altura atingida. Essa curva pode ser parametrizada, pode ser observada colocando-se num software de análise matemática. Aqui a gente obtém essa curva azul. Esses pontos vermelhos foram calculados por nós, utilizando o tracker, para o vídeo ilustrado no começo da apresentação. Então, a gente pode observar que a velocidade realmente se comporta bem próximo das equações deduzidas. Para provar que a aproximação de Boussinesq é válida, a gente mediu a temperatura ao longo do eixo da vela. A gente pôde obter esse gráfico que mostra um gradiente razoavelmente suave de temperatura sobre o pavio. A gente também, para analisar a influência da grossura do pavio no fenômeno, a gente fabricou velas de grossuras diferentes, de pavio diferentes, e obteve esse resultado para o tempo de emissão de fumaça. A gente pode observar que com um pavio mais grosso, sobe mais combustível, portanto, tem mais fumaça, ela dura mais tempo. Com isso, a gente pode concluir que a composição das partículas da fumaça ela é formada de partículas de carbono não consumidas quando a gente interrompe a chama. A quantidade de fumaça depende da espessura do pavio, ela sobe em um regime aproximadamente laminar, devido à convecção livre causada pelo gradiente de temperatura sob a chama. E essa convecção obedece à lei do inverso da raiz cúbica da altura. Aqui a gente tem as nossas referências. E obrigado. Obrigado. Agora o time oponente tem 2 minutos para suas primeiras perguntas. Boa tarde. Gostaria de perguntar como que o formato do pavio e o seu tamanho afetam a formação da coluna de fumaça. Então, o tamanho do pavio não afeta porque ele é consumido. Se a gente põe um pavio muito grande e põe fogo nele, ele logo quebra e forma um pavio estável. Certo. Eu gostaria de perguntar qual que é a diferença entre para parar a combustão, entre colocar o pote e assoprar a vela. Assoprar a vela, a gente vai formar um fluxo turbulento sob ela. Só essa a diferença? Não, mas a diferença em que se da formação da coluna? No comportamento da fumaça. Ele vai ser difuso, como eu ilustrei no primeiro slide. Certo. Como o tamanho das partículas vai afetar o comportamento da coluna de fumaça? Então, as partículas são bem pequenas. Então, a gente pode assumir uma coluna unidimensional. Mas, se elas fossem muito maiores, haveria uma grande influência do arrasto. Certo. A grossura das velas utilizadas foi variada? Não, porque ela não influencia, porque o fenômeno depende só da interface entre o pavio e a vela. Então, havendo combustível suficiente para embeber todo o pavio, a coluna de fumaça é formada da mesma forma. A grossura da vela é, portanto, irrelevante para o efeito? Certo. Gostaria de perguntar, na coluna de fumaça, qual pedaço você julga que tem a maior velocidade ascendente? O seu interior ou a interface com o ar? O diâmetro das partículas ela é maior embaixo. Mas analisando o corte transversal. Hã? Analisando o corte transversal da coluna. Então. Eu posso deixar para explicar isso, não faz? Certo. Tá bom. Pode, porque agora o time oponente tem 3 minutos para preparar sua apresentação.
acho que eu tenho minha primeira versão dos slides. Ou- Agora o time oponente tem 3 minutos para fazer sua apresentação. Boa tarde, meu nome é Felipe e eu vou representar a equipe Lambda 4 na oposição do problema 2, coluna de fumaça. Primeiro, equipe relatora, pontos positivos. Boa análise teórica, eles conseguiram explorar de fato pontos relevantes para o problema e foram muito claros ao expor esses pontos para nós. Porém, não variou parâmetros relevantes como a grossura da vela, que vai afetar de fato a formação da coluna, afirmou que a grossura da vela é irrelevante para o efeito, ela possui de fato uma relevância que é determinante para a intensidade do efeito, não considerou as variações causadas por assoprar a vela. Além de causar uma turbulência ao redor do sistema, assoprar a vela vai afetar diretamente a temperatura do pavio, que é essencial para que haja evaporação da cera e a sua decomposição térmica, para que então a coluna de massa seja feita. A coluna de ar ascendente é feita por ar quente. Com a variação de temperatura causada pelo sopro, ela é afetada de forma muito relevante. Um dos gráficos que ele mostrou possuía uma linha de tendência e pontos com incerteza associada. Vários pontos não estavam dentro da linha de tendência, mesmo considerando seus erros. Eu gostaria de questioná-lo se o erro adotado é de fato preciso ou se é porque que ele ficou fora da linha de tendência. Não explora o fato como as partículas vão se espalhar depois da coluna de massa ter se tornado estável, porque por difusão ela tem uma tendência de sair da coluna de ar e, portanto, haver um espalhamento da coluna no meio. Muito obrigado. Vamos para 10 minutos de discussão entre o oponente e o relator. Eu gostaria que você colocasse o gráfico novamente na apresentação. Ah, tá. Gostaria de questionar, para que o efeito ocorra, é necessário que a cera líquida seja exposta a alta temperatura. Se você aumentar a grossura da vela, você acha que o aumento da cera exposta à temperatura não ia afetar a intensidade do efeito? Não, porque como eu expliquei, depende da capilaridade no pavio. Depende da grossura do pavio, que foi um parâmetro que eu variei. Você colocou na apresentação que eu não variei, eu mostrei aqui. Bom, obrigado. Esse gráfico, você colocou uma margem de erro nas suas medidas, certo? Uma prática muito essencial à física. Porém, esses pontos, aqueles e aqueles dois, claramente estão fora da sua reta de tendência. Qual que foi a incerteza associada nessa experimentação? Então, primeiro, eu queria mostrar que a equação é uma boa aproximação. Simplesmente isso. A linha azul é a equação teórica, a linha vermelha é associada ao experimento, certo? Os pontos vermelhos. Primeiro, aqui eles estão fora porque é zero. Tá? Depois, eu medi baseando no espalhamento da fumaça. A luz observada no vídeo... Posso perguntar, que instrumento que foi utilizado nessa medição? Como assim? Você fez a medição... Eu filmei e coloquei no track. Ah, obrigado. Isso. Pode continuar. Posso me defender de algumas coisas? Qual que é a incerteza associada ao tracker, por favor? Então, na verdade, aqui, a incerteza associada à imagem é muito maior do que a associada ao software. Certo? Porque ao espalhamento da luz. Você poderia me dizer qual que é essa incerteza? De quê? Da imagem? Da imagem Ela é grande. tracker. Ela é da ordem de 5 milímetros. Aproximadamente. Foi visual. Certo. Se eu utilizar... Posso... Só que eu queria explicar uma coisa. Você pode pôr no apêndice? Quando você falou que eu não analisei a distribuição a dispersão da fumaça,
Eu deixei bem claro que eu assumi uma fumaça unidimensional, que eu não consigo resolver Navier-Stokes em 3 dimensões. Eu acho que todo mundo sabe que isso é bem complicado. Eu acho que você mostrou aqui uma análise teórica, só que, porém, é relevante para o problema saber que ocorrerá o espalhamento das partículas no meio. E, de fato, isso vai afetar a forma propriamente dita, que a coluna de massa vai adquirir. Eu gostaria de saber quais são os parâmetros relevantes para saber qual que vai ser a trajetória feita pela coluna de ar ascendente. A trajetória vai ser reta e ascendente. Necessariamente? Necessariamente porque a gente pôs um recipiente sobre ela. Você falou de assoprar. O enunciado deixa bem claro sobre colocar um recipiente sobre a... Certo, mas nos seus A experimentos vela para você acabar. assoprou a vela. Hã? Nos seus Não, experimentos você assoprou não, a foi vela. ilustrativo, eu deixei bem claro isso. Então, eu queria responder que as partículas... Eu fiz uma aproximação unidimensional, mas as partículas, se a gente tiver um aparelho suficientemente preciso, a gente vai observar que na vela elas obedecem uma aproximação aproximadamente gaussiana. Eu gostaria de perguntar, usando... Peraí. Usando... Por favor, Posso? eu sou Eu só quero terminar de... Eu gostaria de perguntar rapidamente, eu gostaria de fazer várias perguntas nesse fight. Se você utilizasse uma vela que não de parafina, qual seria a variação do efeito? Então, primeiro, depende do que você usar. Se você usar outros hidrocarbonetos dessa forma, haverá a formação do mesmo jeito. Da mesma forma? Sim, da mesma forma. Certo. Se você usasse composto que não fosse orgânico, Composto não orgânico não haveria. não haveria formação de fumaça? Não desse jeito. Não, fumaça haveria. Não dessa coluna de fumaça. Bom, obrigado. Aqui, eu queria terminar de explicar. Posso? Por favor, função da equipe oponente conduzir o fight, né? Eu gostaria de fazer vários questionamentos. Eu gostaria de saber se você consegue me dizer... você mostrou aquela equação gaussiana para mostrar qual que vai ser o espalhamento da cera. Cera não, da fumaça. Você pode me dizer se existe uma altura em que toda cera não, que haverá uma abertura da fumaça e que ela abandonará a coluna de ar ascendente? Então, como eu deixei bem claro, eu não consigo medir. Eu precisaria de uma coluna bem grande, de um equipamento preciso para medir a distribuição em recipientes pequenos. Porque eu precisaria de a aproximação, como eu disse, unidimensional, é uma boa aproximação. A difusão explicaria o espalhamento das partículas nesse caso? Como assim? A difusão. Difusão? No caso, tem uma concentração de partículas num pedaço e elas tenderiam, por difusão, a ir para o resto do meio. Não. Por quê? Não, porque a transferência de empuxo originária da capilaridade, como eu deixei bem claro, então ela é direcionada. Certo. Gostaria de perguntar também, a fumaça, ela é homogênea? Eu quero dizer, existe uma variedade na composição química da fumaça. Ela tende a se homogeneizar? Existem impurezas nela, só que, em sua maioria, ela é composta de partículas de carbono. Se você tivesse uma vela com queima completa, a fumaça seria dessa forma? Como com queima completa? Assumindo que quando você... Assumindo que tem combustão completa, perdão. Sim. Então, a combustão completa ocorre com a chama instável. Estável. Como a gente acende a vela, deixa ela um tempo. Não tem fumaça. Quando você interrompe, não ocorre mais a combustão completa, então a coluna sobe. Certo. Eu gostaria de saber, se você utilizasse um material cuja capilaridade fosse maior, seria uma forma de otimizar o efeito? Material para o pavio, quero dizer. Oi? Para o pavio, um material cuja capilaridade tem tendência mais intensa, Sim. de que forma? A capilaridade é maior, a transferência de momento seria maior. Na verdade, a velocidade de ascensão seria maior. Certo. Se você variasse a densidade do gás que você está utilizando, e não somente o ar atmosférico, como que seria a variação desse efeito? A ascensão seria maior, Necessariamente? haveria menor arrasto. Sim, necessariamente. Se eu aumentasse a densidade do ar? Haveria mais arrasto, portanto, ela seria mais devagar. E ela se espalharia mais, né? Porque, pela colisão das moléculas. Certo. Gostaria de saber... Volta um pouquinho, por favor.
Você coloca, ao analisar a combustão da vela, você coloca C2. Você poderia me explicar o que é C2? Como que o carbono vai se agrupar dessa forma? Espera. Foi voltando. Isso. Aí, nesse slide. Como que ele vai se agrupar na forma de C2? por Não, favor? são partículas de carbono. Elas são uma cadeia de hidrocarbonetos. Certo. Por que C2? Essa é a minha dúvida. Por que considerar C2? Porque dois... Por que 2? Porque, de fato, as partículas, a reação faz com que as partículas fiquem dessa forma. Necessariamente diatômicas? É uma molécula diatômica necessariamente? Sim. Porque quando a gente interrompe... Essas partículas são as que estão na região azul da chama. Certo. Você sabe me dizer por quê que vai ser sempre diatômica essas moléculas? Não. Certo. Eu vou saber, se você, supondo que ocorresse um aumento do raio das partículas da fumaça, como que seria a variação do efeito? Eu já te respondi isso. Perdão por me repetir. Tá bom. Gostaria de saber, o fato do fluxo ser laminar, como que um fluxo turbulento, além de variar a forma, variaria a intensidade com que podemos observar o efeito? Por intensidade, você quer dizer o quê? Eu quero dizer a densidade da chama. Da chama? A densidade da fumaça, perdão. Densidade da fumaça. A densidade seria menor porque haveria um espalhamento da fumaça. Certo. Gostaria de perguntar se você aumentasse... se você colocasse mais de um pavio, além do fato de haver mais cera, haveria algum parâmetro que seria variado? Não, mas mais de um pavio em que sentido? Eles enrolados um no outro? Um pavio ao lado do outro, Na mesma base? na mesma base. Sim. Haveria a formação de duas colunas, porque haveriam duas fontes de momento. O uso de um pavio sem cera, seria observada a fumaça? Não. Certo. Por que não haveria a criação de massa? Que não subiria combustível. O fato da queima ser incompleta, supondo que a queima é incompleta, não haveria fumaça dessa forma? Incompleto. A queima do pavio sozinho, sendo ela incompleta, não haveria formação da coluna de fumaça? Não. Haveria a formação de fumaça devido às impurezas do pavio. Mas não dessa coluna de fumaça devido à interrupção da queima da chama. Por que a queima da chama seria interrompida? Que a que a gente queima- pôs um copo em cima dela. Não, sim. Certo. Ok. Vamos então para 1 minuto de considerações finais do time oponente. Gostaria de agradecer a equipe relatora. Achei que houve o respeito mútuo entre os dois oponentes. Eu achei que todas as minhas perguntas foram respondidas de forma satisfatória pela equipe relatora e ela demonstrou ter conhecimento amplo da teoria que envolve o problema. Eu gostaria de ressaltar o fato dos pontos não se encaixarem na reta de previsão. Eu considero que, então, a incerteza utilizada teria que ser, portanto, reanalisada e revista. E, fora isso, e a falta de explicação da molécula de carbono diatômica, eu acho que foi uma boa prestação em geral. Obrigado. Vamos então para 3 minutos de perguntas do time avaliador. Cuidado aí. Eu gostaria de perguntar para a equipe relatora. Vocês consideram o movimento browniano da fumaça relevante? Não. Vocês concordam? Eu acho que o movimento browniano é um parâmetro relevante a ser analisado. Por quê? Por que ele seria relevante? Porque existe a constante colisão entre as partículas da fuligem e a coluna de ar ascendente. Dessa forma, existiria uma forma de prever como ocorreria o espalhamento das partículas. Se ressaltar, eu concordo com a sua proposição. Agora, equipe relatora. Qual seria o regime do movimento da fumaça? Em que sentido? O Não, regime... se a velocidade constante, se tem acelerado. Eu tenho o gráfico da velocidade, eu coloquei.
Sim, XQT. mas ele, eu gostaria de ressaltar. Você considera que ele é o quê? O movimento? A velocidade? Ela diminui com o tempo. Tá, obrigado. Quando o erro do tracker, você consegue explicitar percentualmente quanto que vai ser esse erro? Não. Você considera que o tracker é um software decente para o uso de partículas microscópicas? Sim, eu só quis mostrar o comportamento da curva. Então, mas o que eu estou perguntando é se o tracker é um software bom para você conseguir analisar coisas microscópicas ou se o erro vai ser... Não é microscópico. A gente vê a coluna de fumaça. Eu analisei Tá, a mas você ascensão não do conseguiria, laser, por como exemplo, eu analisar mostrei. frame por frame a posição da coluna de fumaça. Por isso que eu coloquei o laser, Tá, para obrigado. A deixar gente mais vai pular preciso. para a próxima pergunta. O oponente, ele perguntou da nucleação. Qual seria o efeito da nucleação? Perguntou do quê, perdão? Da nucleação. A nucleação aumentaria o raio das partículas, tornaria elas mais pesadas, portanto, menos suscetíveis a serem arrastadas pela coluna de ar ascendente. Relatora, como se dá esse efeito de nucleação? Por que ele ocorre para a Então, fumaça? na verdade, isso é um mistério para o estudo das ciências atmosféricas. A gente não sabe por que isso ocorre. Pessoas que estudam isso há mais tempo do que eu não tenho Tudo bem, como provar. obrigado. Eu não tenho. Você considera que, se você usasse um copo de volume pequeno para tampar com uma velocidade alta, como isso influenciaria na fumaça? Então, com volume pequeno, a fumaça, a chama se extinguiria mais rápido. Sim. Então, haveria um fluxo turbulento dentro do copo. Isso. Você concorda com isso? Concordo, mas Ok. Quem foi? Tranquilo, tô de olho. Fica tranquilo. Vamos então para 2 minutos de preparação do time avaliador. Estou pronto. Vamos lá, agora o time avaliador tem 3 minutos para fazer sua apresentação. Olá, meu nome é Eduardo Parmos, vou ser representante do time avaliador Físico X. Primeiro, eu gostaria de começar minha avaliação apontando os aspectos positivos e negativos durante a apresentação do relator. Como positivos, ele lançou conceitos muito relevantes, por exemplo, nucleação. Ele ouve vídeos e animações ilustrativas para o fenômeno e para melhor sua compreensão. Ele apresenta cálculos e equações relevantes na teoria. E ele realiza uma análise microscópica e macroscópica como pedido enunciado. Nos aspectos negativos, não foi analisado experimentalmente o tamanho das partículas, que é um fator muito relevante para o experimento. Ele apresenta um mapa de temperatura bem qualitativo, que poderia ser feito de modo mais eficiente por algum histograma, por exemplo. Ele não tratou do movimento browniano, coisa que eu e, como perguntado, a equipe observadora concordamos com um parâmetro relevante. Não foi citada a capilaridade durante a apresentação e vários outros parâmetros relevantes, como a espessura do pavio, por exemplo. Desculpa, eu referi eles ao observador, mas são oponente.
Aspectos positivos durante o fight no relator. A maioria das respostas foram respondidas coerentemente e foram respostas diretas e sucintas. Aspectos negativos. Ele disse que o tamanho das partículas é mínimo, mas isso não foi explicitado durante a apresentação. Certas respostas errôneas quanto à grossura da vela. Desculpa o erro no slide. Responde que o erro da medição do tracker é de ordem de 5 milímetros, só que afirma que tal erro foi medido qualitativamente. Você não pode simplesmente apontar um erro de modo qualitativo. Agora, o oponente. Ele faz perguntas relevantes e coerentes. Ele citou a falta de erro e pontos fora, e consideramos isso muito importante. E ele busca a administração do fight. Os aspectos negativos. Ele criticou o fato da resposta errada do relator a respeito de assoprar a chama. E também concordamos com o que foi apontado por eles. Só que isso não condiz diretamente com o enunciado, e isso pode infringir um pouco ao desvio da pergunta. Uma visão geral do fight. Teve um fight com diversas perguntas relevantes ao problema, porém houve momentos bem menos dinâmicos que outros. E concordamos mais com o oponente do que com o relator. Obrigado. Vamos para as considerações finais do time relator em 2 minutos. Então, para as minhas considerações finais, eu queria defender dos pontos negativos levantados pela equipe avaliadora. Tá. Eu não tenho como variar o tamanho das partículas. Eu realmente não sei como fazer isso. Mapa da temperatura é qualitativa. Eu falei isso e eu expliquei por quê. Eu não tratei do movimento browniano, porque, como eu disse, ocorre a transferência de momento para as partículas, então elas sobem com uma direção determinada. Eu citei a capilaridade, eu só não expliquei, eu até tenho um slide no meu apêndice, se me fosse perguntado. Eu variei a espessura do pavio, eu mostrei o gráfico, o oponente falou que eu não variei, o avaliador falou que eu não variei, e eu mostrei o gráfico aqui para vocês. Acho que vocês viram. Diz que o tamanho das partículas é mínimo, mas não foi indicado, porque eu não tenho como medir o tamanho dessas partículas, porque ele é da ordem de nanômetros. Eu realmente não acredito que a grossura da vela seja um parâmetro relevante, eu expliquei por quê. E eu não disse que o erro da medição do tracker é da ordem de 5 milímetros. Eu estimei o erro do meu experimento em 5 milímetros. Eu falei que o erro do meu experimento é muito maior que o do tracker. É isso. Obrigado. Vamos agora para 10 minutos de perguntas do júri. A gente parou ali, acho que era do lado do Luciano Troza, né? Alô, queria fazer uma pergunta para a equipe relatora. Bom, o movimento subsequente da fumaça foi explicado através de uma análise do momento transferido pelo pavio. Sim. Nesse caso, ocorreria o fenômeno na ausência de gravidade? Não. Não, quer dizer, ocorreria, desculpa. Porque a capilaridade é independente disso, ela depende das forças de coesão e adesão entre as moléculas. Então, haveria a transmissão de momento e ela subiria mais rápido. Só para complementar, no caso, a convecção não é pertinente, no caso? A convecção? As correntes convectivas criadas pela chama antes dela ser apagada não influenciam na formação da coluna? Sim, são elas que fazem a coluna subir. Certo. Continuar subindo. Ela é liberada com o momento, só que a diferença de densidade faz com que ela continue subindo. Para as 3 equipes, sim ou não? Tem parafina na fumaça? Sim, existe vapor de parafina na Sim. fumaça. Por parafina, moléculas completas? Não.
A fumaça tem alguns padrões. Você pode chegar, às vezes, ela partes mais escuras e mais brancas. Você disse que, para a equipe relatora, minha pergunta agora, você disse que não existe parafina. Como que eu explico essa diferença de cores, esses padrões, mais claros e mais escuros, baseado na composição da fumaça? Então, isso é baseado porque, na verdade, a variação é... Desculpa. A variação na composição da fumaça, só que ela é mínima. Então, a gente... as moléculas de parafina não sobem se elas não são quebradas. Se a gente não derrete o hidrocarboneto. Então, tem partículas menores, diferentes, mas não parafina completa. E o que explicaria a coloração mais clara? A diferença das moléculas. Obrigado. E a distribuição delas, né? Que eu expliquei é gaussiano. Tá? Há mais parafinas, definindo parafinas como... chamando de parafinas, eu não sei se está certa a definição, dessas moléculas menores. Tem mais delas do que... ou tem mais carbono, C2 ou C, na composição? Na fumaça? É. Mais carbono, absolutamente mais. Tá, para finalizar esse conjunto de perguntas aqui, você pode colocar a equação de queima da vela ali na lousa, por favor? Qual delas? Aqui, ó, tem um quadro branco aqui com... Ah, mas como assim a equação de queima da vela? De combustão química? É. Ah, tá. Eu faço pergunta já? É que é para ele. Sim, sim. Obrigado. Mas da parafina sendo quebrada, do carbono? Não, aqui você usou no seu... Ah, sim. Isso. Tá, obrigado. Para a equipe relatora, vocês mencionaram que na parte experimental vocês usaram um espelho de maquiagem. Isso. E aí você se mostrou insatisfeito com a qualidade desse espelho. Sim. A minha pergunta é, você podia deixar um pouco mais claro para que esse espelho foi usado e por que vocês não buscaram melhorar esse aparato? Não, eu queria mostrar a fotografia para ilustrar o fluxo de ar sobre a vela, né? Então, uma análise qualitativa bastava. E espelhos, por exemplo, que eu poderia obter um espelho gaussiano mais próximo, seria o espelho de telescópio, só que eles são muito caros. Esse espelho, então, era para ampliar isso, o fenômeno? Não para ampliar. É porque ele teria um foco, um único foco, idealmente. Só que ele não tem. Então, o desvio dos raios de luz é menos evidente quando a gente captura com a câmera e o filtro. Tá, obrigado. Oi. Para a equipe avaliadora, eu gostaria de entender melhor a avaliação positiva que vocês deram para a crítica da oponente sobre o efeito browniano, né, o movimento, browniano. Existem escalas diferentes da velocidade? O que está exatamente acontecendo lá e qual o efeito real que vai trazer o movimento browniano? O movimento browniano ele é um movimento aleatório, então ele seria relevante nas partículas da fumaça, como apontado pelo oponente. Irrelevante? Não, seria relevante. Bom, minha pergunta para o relator, parecida com a do outro jurado, mas, na verdade, eu queria que você explicasse melhor como funciona aquele dispositivo baseado no princípio de como é que é? Schlieren, que você falou. Então, a gente tem o fluxo de ar sobre a vela, ele tem densidades variáveis, né? Então, ele refrata a luz de uma forma difusa, certo? Eu tenho até o esquema, né, que eu apresentei. Então, o desvio desses raios de luz é filtrado, a gente usou um filtro cromático. Então, ele tem várias linhas coloridas e, dependendo da forma que esses raios incidem,
eles vão chegar à câmera com uma cor. Por isso que a gente pode observar essa diferença. Está explicado? Tá, acho que sim. Eu tenho uma pergunta para o grupo relator. Você obteve uma lei de potência para velocidade, que é aquele z elevado a 1/3 lá. Sim. A partir daquela equação, você acha que tem algum parâmetro que poderia permitir a você inferir o tamanho das partículas que estão presentes na fumaça? Acredito que não. Ok, obrigado. A minha pergunta também para a equipe relatora. Eu gostaria de saber, no experimento de vocês, qual que era as dimensões do recipiente de vidro que tampava a vela, e só complementando, e se a variação nas duas dimensões, do raio e da altura, se isso afeta os resultados. Então, o recipiente ele era bem maior em comparação à vela, ele tinha mais ou menos meio metro de altura, que a gente pode observar. E a altura influencia na altura que a fumaça pode subir. Na verdade, ele não chega a atingir tanto, porque o gradiente de temperatura meio que cessa, se estabiliza. E a largura altera o número de Reynolds. Então, se ele for, e no tempo que a chama leva para se extinguir. Equipe oponente, vocês fizeram uma crítica com relação às cruzes de erro naquele gráfico onde ele mostrava os dados experimentais contra a curva teórica. Eu gostaria de perguntar o que vocês acham mais provável, que essas cruzes de erro deveriam ser maiores, refletindo que o erro experimental não foi estimado adequadamente, ou que existe uma imperfeição no modelo teórico e que aquela curva não corresponde totalmente com a realidade? Creio eu, analisando a metodologia experimental da equipe, que o que ocorreu foi um erro na estimativa da incerteza associada, porque claramente formava uma forma que se assemelhava à reta descrita. A equipe oponente comentou daquele C2 na curva de espectro. Certo. Você tem ideia do que significa aquele C2? Eu creio que seria a fuligem, mas eu não acho que ela se organiza na forma de moléculas diatômicas. Para a equipe oponente, eu gostaria de saber qual a relação do efeito de capilaridade com as correntes de convecção. No caso da vela, o efeito da capilaridade vai sugar a cera para dentro do pavio. Dessa forma, a cera vai ser exposta à alta temperatura do pavio. Também será exposto à alta temperatura o ar ao redor. Dessa forma, será aquecido a cera e o ar. Por causa do aquecimento do ar, teoricamente, o pavio está esquentando um fluido, que é o ar ao redor. Portanto, será formada uma corrente de convecção, por causa da variação de densidade. Equipe avaliadora concorda? Sim, eu concordo com o que eles disseram. Equipe relatora concorda? Concordo. Ok. Para a equipe relatora, vocês mostraram aquele espectro de emissão, né, em função dos comprimentos de onda. E a gente consegue ver picos bem definidos, né? Sim. Você conseguiria me explicar em nível atômico ou molecular por que esses picos são tão bem definidos? Então, devido a excitação, o modelo atômico de Bohr assume que a quantização dos níveis de energia. Então, quando a gente fornece energia para um átomo específico, ele libera luz em um comprimento específico. E, por exemplo, o C2 aparece várias vezes naquele gráfico. Sim. Como que, usando esse modelo, você descreveria isso? Então, eu acredito que dependa da forma como as moléculas estão arranjadas. Ok, obrigado. Mais uma pergunta para a gente fechar? Uma só, a gente tem tempo. Eu gostaria de perguntar à equipe relatora em qual altura o regime da fumaça muda de laminar para turbulento, já que o número de Reynolds aumenta dentro do frasco e ela se dissipa de alguma maneira? Então, na verdade, ela se dissipa porque ocorre a diminuição da velocidade, né? Eu não consegui estimar essa altura porque ela é maior do que o recipiente que a gente tinha. Porque é difícil conseguir recipiente de vidro grande para observar o fenômeno. Então, eu não pude efetuar Certo, obrigado. essa medida. Senhores jurados, por favor, finalizem as notas do YPT Brasil 2015.
Ao terminar as notas, vocês podem deixar a folha de notas dentro da pasta e entregar para o Thiago e para o João Gabriel. Ok, senhores, assim chegamos ao final deste Physics Fight do YPT Brasil 2015. Vou pedir então uma salva de palmas para os times finalistas. Logo mais às 19 horas nos encontraremos para a cerimônia de encerramento do torneio. Até já!